Correção. Questão número 1. Calcule o título e a porcentagem em massa de uma solução feita a partir da dissolução de 184 gramas de glicerina em 800 gramas de água. Então, vamos destacar aí os dados mais importantes. Lembrem sempre que vocês forem fazer atividade, antes de vocês responderem, destaquem aí, à medida que vocês forem lendo, vai destacando os dados mais importantes. Nessa questão número 1, ele quer que eu calcule o título e a porcentagem de uma solução. Nessa solução, a minha glicerina é o soluto e a quantidade de glicerina que ele me deu foi de 184 gramas. E ele me deu a quantidade de água. A água sozinha é somente o meu solvente. Como a água é o meu solvente, eu tenho então massa do meu solvente, 800 gramas de água. Então, esses são os seus dados importantes da número 1. Lembrando assim, o título, assim como todas as outras formas de concentração, elas expressam a quantidade do soluto de uma parte da solução correspondente ao soluto pelo total dessa solução. Então, o meu título, ele vai ser massa do meu soluto, tá prontinha aqui para mim, 184 gramas. O soluto aí é a glicerina. Dividido pela massa total. Quem é a massa total? Olha, a massa total é a soma do M1 do soluto mais do solvente. Então, a minha massa total vai ser 984 gramas. Sempre que vocês forem fazer títulos, prestem atenção na unidade de medida. Mesmo unidade de medida, pode fazer? Pode. Se as unidades de medida forem diferentes, é importante que vocês deixem na mesma unidade de medida. Então, grama com grama, desgrama, eu corto a grama. E o meu título, então, vai ser um valor próximo, né? Aproximadamente 0,19. O título, ele não tem unidade de medida. Ele é um valor adimensional, sem unidade de medida. Por que sem unidade de medida? Porque você vai cortar as unidades de medida aqui. Então, o seu título não tem unidade de medida. Quando você multiplica o valor do seu título por 100%, você obtém o valor da porcentagem. 0,19 vezes 100%, 19%. Então, aqui nós temos a nossa resposta da número 1. O título e a porcentagem dessa solução. Confere aí com a sua resposta. Se não tiver correto, você coloca correta. E se tiver correta, vamos passar para frente, né? Vamos então aí agora dando sequência à questão de número 2. Na questão de número 2, nós temos assim. Responda aos itens a seguir sobre uma solução aquosa de bromato de potássio, KBRO3, aquoso. Letra A. Calcule o título em massa e a porcentagem em massa de soluto em uma solução feita pela adição de 245 gramas de água e 105 gramas de bromato de potássio. Ó. Essa letra A é bem parecida com o que a gente fez no número 1. Meninos, não deixem de destacar os dados à medida que vocês forem lendo o enunciado. Quando você destaca o dado, né, você nem precisa, às vezes, ler novamente. Então, na sua questão número 2, na letra A, ele pede para eu calcular o título em massa e a porcentagem de uma solução onde foi usado 245 gramas de água. 245 gramas de água é a massa do meu solvente. A água será sempre o solvente nas nossas soluções. E ele usou aí 105 gramas do meu
soluto. Então, massa do soluto 105, massa do solvente 245. A minha solução não é só a água, não é só o soluto, é os dois juntos. Então, a minha massa total vai dar 350 gramas, massa total. O meu título, então, ele é a razão entre uma parte da solução correspondente ao soluto pelo total da minha solução, por tudo que eu tenho. É a razão entre o soluto e o total que eu tenho. Então, o meu título ele vai ser igual. Massa do soluto, 105 gramas. Massa total da minha solução, 350 gramas. Como está na mesma unidade de medida, ó, grama com grama eu vou cortar. E aí meu título vai ficar um valor sem unidade de medida. Por isso que a gente fala que o título é um valor adimensional, sem unidade de medida. 105 dividido por 350 vai dar o valor para a gente de 0,3. Esse é o valor do meu título. É a primeira resposta. Quando eu multiplicar esse valor por 100%, eu encontro o valor da minha porcentagem. E aí, a minha porcentagem aqui vai ser de 30%. Então, na sua letra A, sua resposta, o título é 0,3 e a porcentagem, 30%. Vamos dar sequência ali. Ainda na número 2. Só que agora com novos dados, né? Então, vamos aí aos dados da letra B. Na letra B da número 2, ele diz assim: calcule a massa de água. A massa de água é a massa do meu solvente. Então, eu já vou pôr aqui, ó. Eu quero a massa de água, eu quero a massa do meu solvente. Existente em 600 gramas de solução. 600 gramas é o valor da solução prontinha, ou seja, é o valor de tudo que eu tenho. Essas 600 gramas expressa o valor do meu soluto mais o meu solvente. Então, massa de tudo que eu tenho, 600 gramas. Com o título, diz aí que o título dessa solução é de 0,25. A minha pergunta é a massa do meu solvente. Olha, vocês podem fazer pela fórmula do título. Pode fazer. Mas você pode fazer também por uma regrinha de 3. E eu acho que aqui fazendo pela regrinha de 3 ia ficar mais simples para vocês. Quando vocês forem fazer pela regrinha de 3, lembre assim, o título expressa a concentração do meu soluto. De uma parte da minha solução, 0,25 partes correspondem ao meu soluto. Então, de uma parte da minha solução, 0,25 corresponde ao meu soluto. O restante, ou seja, 0,75 partes da minha solução correspondem ao meu solvente. Por que eu estou fazendo essa associação aqui? Quem é a minha solução prontinha? A minha solução prontinha é o soluto mais o solvente. Quantidade aqui, valor da minha solução prontinha. A minha solução prontinha, 600 gramas. 600 gramas representam o todo. Representam uma parte da minha solução. Da minha solução pronta. Dentro dessa uma parte, 0,25 é soluto. O resto é água. E a minha pergunta aqui é justamente a quantidade de água. Então, olha o que eu fiz aqui para a gente fazer a regra de 3. Se 600 gramas correspondem a uma parte e 0,75 partes correspondem ao meu solvente, isso vai me dar um valor de quantas gramas? Então, mais fácil do que você jogar na fórmula é você fazer pela regrinha de 3, que você já tem a resposta direta, ó. X, que vai ser a massa do meu solvente, vai ser 600
vezes 0,75. 600 vezes 0,75 dá 450 gramas. Então, não sei como você fez. Acertou? Chegou na mesma resposta? Tudo bem. Não chegou? Dá uma olhadinha aí no que você errou. E uma sugestão, a regra de 3, ó, ela deu certo para você fazer e ela fica bem facinho de fazer. Então, leu, colheu os dados do enunciado, destacou os dados? Procure fazer pela regra de 3, porque aí você vai lembrar depois quando você precisar. Então, a resposta da sua letra B, 450 gramas. Vamos aí, então, ainda nessa número 2, nós vamos lá para a letra C. Na letra C da número 2, ele pede assim: calcule a massa do bromato de potássio. Esse bromato de potássio é meu soluto. Então, na letra C, eu quero o N1. A massa do meu soluto, que deve ser dissolvida em 400 gramas de água. 400 gramas de água é a minha solução pronta? Não. Essas 400 gramas de água é a massa do meu solvente. Então, eu tenho massa do solvente, 400 gramas de água. Gente, cuidado com isso. Olha, no resultado, na questão anterior, na letra B, ele deu a massa da solução prontinha. Aqui, não. Aqui ele deu só a massa de água. A massa de água é a massa de uma parte lá do solvente, do M2, parte solvente. Para obter uma solução a 20% em massa. Então, eu tenho uma porcentagem de 20%. Lembre sempre, o título, a porcentagem, a concentração comum, a concentração em quantidade de matéria, os ppm, os ppts, todos eles estão informando sempre a quantidade de soluto. Então, olha, eu tenho uma porcentagem de soluto de 20% em uma solução aqui. Então, 20% é a porcentagem que pertence ao meu soluto. E eu quero descobrir justamente a massa desse soluto na minha solução. Vou colocar aqui X. Eu quero descobrir justamente a massa desse soluto. Agora, qual dado que eu tenho? Eu tenho a massa do solvente, que é 400 gramas. O meu solvente é 100% da minha solução? Não. O solvente é só uma parte. Qual é a parte do solvente? Olha, a solução prontinha, tudo que eu tenho seria 100%. Se eu tirar de tudo que eu tenho somente a parte correspondente ao soluto, eu vou ficar com a parte correspondente ao solvente. Então, a quantidade de solvente aqui, 80%. 80% da minha solução, que é o meu solvente, correspondem às 400 gramas. Quantas gramas corresponde a 20%? Só você multiplicar cruzada aí na sua regrinha de 3, resolver a sua regrinha de 3 que você vai estar encontrando a resposta. Então, olha, 80 vezes x, 80x. 20 vezes 400. 2 vezes 4, 8. 1, 2, 3. Esse está multiplicando, passa dividindo. X vai ser igual a 8.000 dividido por 80. 800 dividido por 8, 100. Então, a massa do meu soluto presente nessa solução é 100 gramas. Então, eu tenho 100 gramas de soluto aí, resposta da sua letra C da número 2. Gente, façam com atenção. Vai destacando os seus dados, né? Corrija aí a sua atividade, que a V2 de vocês vem aí. Vamos à questão número 3. Vamos apagar aqui e fazendo aí a número 3. Questão de número 3. Uma solução de ácido clorídrico a 10% em massa. Olha, essa a gente já fez uma parecida com ela, umas 2 ou 3 parecidas com ela no exercício anterior. Uma solução de ácido clorídrico a 10% em massa
Vamos destacar essa informação. Porcentagem desse soluto, desse ácido clorídrico, 10%. Tem densidade, vamos destacar aqui, densidade 1,05 gramas por ml. Qual a concentração dessa solução em gramas por litro? Aqui eu quero saber a concentração comum em gramas por litro. Bom, por onde eu vou começar? Bom, eu vou começar assim. Aqui está grama por ml, aqui está grama por litro. É a mesma coisa? Não. Então, nós vamos começar fazendo a transformação. Da densidade diz assim, 1,05 gramas a cada 1 ml. Eu quero saber quantas gramas a cada 1 litro. ml e litro são a mesma coisa? Não, então a gente vai transformar. 1 litro são 1000 ml. Então, eu tenho assim, X, que vai ser igual 1,05 vezes 1000, dá aí pra gente 1050. 1050 gramas. Lembrem-se que a densidade te dá o total da solução. A minha solução prontinha, 1050 gramas, mas eu não quero saber isso. Eu quero saber quanto que é 10% de 1050 gramas. Bom, 1050 gramas é a minha solução prontinha. É o meu 100%. Eu quero saber quanto é 10% dessa solução. E aí, então, ó, só resolvendo a regrinha de 3. 100x, que vai ser igual 1050 vezes 10, 1050 mais um zero, 10.500. O 100 está multiplicando, passa dividindo. O x vai ser igual a 10.500 dividido por 100. X vai ser igual a 105. Ele pede a minha resposta em gramas por litro. Então, 105 gramas por litro. Da mesma forma que a gente respondeu as questões do exercício anterior. Então, tá aí a sua resposta da sua número 3. Resposta final, 105 gramas por litro. Vamos, então, aí dar sequência, né? Vamos apagar para nós fazermos a número 4. Questão número 4. Na número 4, ele diz assim: o soro fisiológico é uma solução aquosa. Lembrando que esse negócio de solução aquosa vem do solvente água. 0,9% em massa de cloreto de sódio. Então, a gente tem aqui porcentagem 0,9%. Essa informação é sempre uma informação para você do seu soluto. Destaca ela aí. Para preparar 200 ml dessa solução. Olha, para fazer 200 ml da sua solução prontinha. Esse 200 ml é o valor da sua solução pronta. Então, ele é o volume total da minha solução. Volume final, tudo que eu tenho, a minha solução prontinha, 200 ml. Qual a quantidade necessária de cloreto de sódio? Quero saber qual a massa, né, gente? Cloreto de sódio, sal de cozinha, é o valor em massa. Aqui ele está falando pra gente do título peso-volume. O título é uma relação, então, peso-volume entre a massa do soluto e o volume total da solução. Nesse caso, onde eu tenho um título peso-volume, a massa do soluto tem que estar em gramas e o volume tem que estar em ml. Então, olha, ele já me deu aqui. Posso vir jogar na fórmula do meu título, vou achar a resposta perfeitamente. Ou eu posso pensar assim, 200 ml é a minha solução prontinha. É tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho é 100%. Então, 200 ml, a minha solução prontinha é tudo que eu tenho. Sempre o todo total corresponde a 100%.
Eu quero saber quanto equivale a 0,9%. Pode jogar na sua fórmula, você pode substituir os valores aqui e você obtém o valor também, a resposta correta. Ou você pode usar a regrinha de 3, que você sempre vai lembrar pela regrinha de 3, né? Então, a gente tem assim, 100x, que vai ser igual a 200 vezes 0,9, vai dar 180. Esse está multiplicando, passa dividindo. X vai ser igual a 180 dividido por 100. X vai dar igual a 1,8. Lembrando que título de peso-volume é dividir gramas do soluto por ml da solução. Então, essa resposta aqui vai estar em gramas. Então, a resposta da sua número 4, 1,8 gramas. Vamos, então, aí dar sequência, né? Vamos apagar e vamos fazer a número 5. Corrijam a questão de vocês. Não importa a maneira que você fez. Chegou na mesma resposta? Tá correto. Não chegou na mesma resposta? Dá uma olhadinha aí, vê em que parte você, né, errou, faltou algum detalhe aí. Questão número 5. Na questão número 5, nós temos assim. Calcule a massa do solvente. Então, já vou um pouquinho. Massa do solvente, massa da água, é o meu M2. E eu quero calcular a massa da água. A massa do meu solvente, água. Então, calcule a massa do meu solvente, contida em uma bisnaga de xilocaína a 2%. Xilocaína a 2%, tá falando assim, soluto 2%. Esse valor da porcentagem, 2%, é uma informação que pertence sempre ao seu soluto. Soluto 2%. E massa total, destaca esse W aí, 250 gramas. Massa total, 250 gramas. Olha, muito fácil. Só fazer a regra de 3. Massa total, tudo que eu tenho. 250 gramas corresponde a tudo que eu tenho. A minha solução prontinha, a pomadinha aí prontinha. 250 gramas corresponde a 100%. Eu quero saber a massa do solvente. 2% para X. Bom, você pode fazer assim. E aí você vai encontrar o valor aqui do seu solvente? Não, do seu soluto. Ou você já pode pensar assim também. Se nessa solução 2% corresponde ao soluto, quanto corresponde ao solvente? Bom, tudo que eu tenho, 100%. Se eu tirar de 100% a quantidade do soluto, eu obtenho o valor do meu solvente. Então, olha aqui, você vai usar, pode fazer assim, depois tirar do valor total. Ou já pode fazer direto com os 98%, que é a quantidade de solvente que você tem nessa pomadinha aí, nessa bisnaguinha. Então, 100 vezes X, 100x. 250 vezes 98 dá 24.500. Este está multiplicando, passa dividindo. X vai ser igual a 24.500 dividido por 100. X vai ser igual a 245 gramas. Então, nessa solução aí, nessa pomadinha, 245 gramas correspondem ao meu solvente água, que é o que ele está perguntando. O restante é o meu soluto, 5 gramas restantes que restaram aí, é os 2% que representam o meu soluto. Lembrem-se, se você fez de uma maneira diferente, mas encontrou a mesma resposta, não tem problema. Agora, se você fez e não conseguiu obter a mesma resposta, então dá uma olhadinha aí que alguma coisa sua ficou errada, né?